Como que eu faço o diagnóstico? Eu vou trazer para vocês 2 critérios, mas que são bem parecidos, tá? Até tem critérios do Roma 4 para falar para a gente sobre a cólica do lactente. Então, o que que acontece? É uma doença que ela é funcional, então a gente não sabe bem uma causa específica. Tem um início precoce, então vai acometer bebês aí até no máximo 3 a 4 meses. Bebê de 5 meses chorando desesperado não é cólica, tá? É outra diagnóstica etiológica. Vocês vão achar literatura falando até 3 meses, tá? Então, e aí o que que vai acontecer? Você tem alguns critérios e a criança, de acordo com Roma 4, deve ter todos esses 4 critérios, tá? Então tem que ser 4, tem que ser menor que 4 meses de idade, tem que ter essa irritabilidade paroxística. O que que é isso? Um rompante de choro, de desespero, de repente. Não é assim um chorinho que vai aumentando, não, é um choro assim, de repente, um choro intenso, forte, tá? Você não tem ali uma causa óbvia de início ou de fim, certo? Tem também os episódios, eles são duradouros. Então, o que que mais a gente vê? A mãe fala que a criança tá com cólica, tá chorando, mas, tipo, dura 10, 15 minutos. Aí, às vezes, a criança até faz cocô e melhora. Isso não é cólica. Em geral, os episódios duram 3 horas, tá? Então, a gente brinca de regra dos 3, né? Bebês até 3 meses, episódios que duram 3 horas, que acontecem pelo menos 3 dias na semana, tá? E aí com início a 1 semana mais ou menos. Então não é também no primeiro episódio que você consegue fazer o diagnóstico. Então tem que ter 3 episódios aí por semana, pelo menos, tá? Então é um intenso, súbito, sem causa de melhora ou de piora, dura aí mais ou menos 3 horas, recorrente. Geralmente costuma também ser no mesmo horário, né? A criança muitas vezes tem final da tarde ou de madrugada, então tem um horário característico. E uma das coisas que a gente tem que avaliar é a ausência de failure to treat. O que que é isso? A criança não. Isso é um termo que eu confesso, eu não sou uma pessoa de puericultura, tá, gente? Não tenho consultório. Fui lá pesquisar o que que é esse termo, porque no artigo em português estava mantendo o termo em inglês. Na verdade, ele é um atraso no crescimento, uma falha no crescimento né, da criança no desenvolvimento. Então, a criança não tem emagrecimento, tá mamando bem, ela não teve perda de peso, nada disso, não tem vômito, diarreia, nada, entendeu? É só o choro, fechado? Eu me lembro de um dos bebês que eu atendi na residência, que era um bebê de 2, 3 meses. O menino chorava, gente, desesperadamente, assim, um choro, 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 choro. E a mãe procurou atendimento por conta desse choro. E no final, gente, a criança não estava ganhando peso bem, emagrecido. Era uma criança com sequência de Pierre-Robin, então ela tinha a língua era retraída, né? Queixo protruso, língua para trás, tinha fenda palatina, ela não conseguia mamar. Então, simplesmente o choro dela era fome. A gente passou uma sonda nela, passou a dieta, rapidinho a criança virou uma bênção, calma, tranquila. Então, era fome. Então, essa criança, por exemplo, que tinha um dismorfismo facial associado ao choro, baixo ganho de peso, já não é cólica, entendeu? Então, a gente tem que aprender a raciocinar em cima desses sinais e sintomas. Tá fechado? Beleza? A gente tem o Wessel e alguns colaboradores, que é outra proposta de diagnóstico. Não, tá? São episódios de choro, de duração de 3 horas por mais de um dia, tá? Geralmente mais de 3 vezes na semana, por pelo menos 3 semanas, ok? Possibilidades de critérios diagnósticos, lembra das regras de 3, né? Então, durando mais que 3 horas, mais de 3 episódios por semana, tá? E aí ajuda bebês que são menores de 3 meses, isso ajuda no diagnóstico, tá bom? Certo? O que que acontece? A gente não tem consensos absolutos das literaturas para falar início, duração dos episódios, depende muito de cada caso também, certo? A gente tem aí essas orientações, mas a gente tem que saber que varia um pouco de criança para criança, e aí depende de uma anamnese minuciosa, exame físico completo. Maísa, eu estou no pronto atendimento e tem 20 crianças lá fora chorando, doentes, e eu preciso. Sim, gente, eu entendo. Avalie se tem alguma sinal, alguma possibilidade de uma doença mais grave. Se não tem, faz a orientação do jeito que dá e encaminha para quem vai acompanhar e para quem vai. Mesmo que seja o médico do posto de saúde, eu sei que tem uma galera que está na comunidade, que está aqui assistindo a live, que só faz puericultura, que faz ali a unidade básica de saúde. É importantíssimo para você essa aula também, tá bom? Beleza? Então, não deixa essa mãe solta. Orienta o máximo que dá e encaminha para algum especialista, algum colega que vai te ajudar nisso daí, tá bom?